Olá a todos, eu sou o Estren e esse aqui é o meu canal, o seu canal de esportes. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre o polêmico Mr. Olympia de 1980. É mesmo, é? O Mr. Olympia, para quem não sabe, é o concurso de fisiculturismo profissional mais importante do mundo. O Olympia Fitness e Performance Weekend foi criado por Joey Weider na década de 60. Ele é uma competição internacional realizada pela Federação Internacional de Fisiculturismo, a IFBB. Realizado anualmente, sua primeira edição aconteceu em Nova York no ano de 1965, em 18 de setembro, para ser mais exato, na Brooklyn Academy of Music. O primeiro vencedor do troféu foi Larry Scott, que ganhou 2 anos seguidos. Os recordistas de vitória, porém, são Lee Haney e Ronnie Coleman. Ganharam 8 vezes, assustadoramente. Raj Chopra é o atual campeão da categoria principal. O filme Pumping Iron, de 1977, mostrou a preparação do Mr. Olympia de 1975, que lançou para o mundo Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrigno como 2 estrelas daquele filme. E agora que você já sabe um pouco sobre o Mr. Olympia, vamos para o que interessa, que é o polêmico Mr. Olympia de 1980. Então, vem comigo. O Mr. Olympia de 1980, realizado na Austrália, continua sendo de longe o mais polêmico de todos os tempos. A disputa girou em torno da participação inesperada de Arnold Schwarzenegger naquela competição, cuja sua última competição tinha sido no ano de 1975. Foi o último ano que ele venceu o torneio e se aposentou, com 6 títulos seguidos. Arnold estaria por lá, em Sydney, na Austrália, para fazer a cobertura pela rede CBS TV, que no caso ele seria somente um comentarista do esporte. Mas Arnold Schwarzenegger surpreendeu todo mundo no dia da competição, assim mudando totalmente o rumo da história, entrando assim para a história do fisiculturismo como uma das coisas mais inesperadas de todos os tempos, o que movimentou bastante aquela competição e até levou a uma confusão entre o Arnold Schwarzenegger e Mike Mentzer, que eu posso comprovar por essa foto aqui. Que ninguém me falou, mas eu tenho certeza que ele estava falando alguma coisa pro Arnold. É sério, gente, essa foto é dos bastidores, não foi eu que tirei. Como se diz aqui em Manaus, o Mike Mentzer pagou de doido pro Arnold, que estava querendo se aparecer. Mas hoje nós vamos ver por que essa história gerou tanta polêmica. No ano de 1980, mais precisamente no verão, Arnold começou a treinar pesado como treinava nos seus anos de glória, enquanto era um grande competidor na década de 70. O Arnold Schwarzenegger, inclusive, movimentou muito o fisiculturismo, porque começou a treinar muito pesado como não treinava na sua época de grande glória. Muitos se perguntavam se Arnold voltaria a competir, porém, ele negava essa parte. O atual Mr. Olympia, que tinha ganhado 3 títulos seguidos, que era Frank Zane, até chegou a ter algumas dúvidas e tirar essas dúvidas com o Arnold, que não iria competir. Inclusive, ele tinha muitas dúvidas sobre como defender o seu título naquele ano. Depois de um ano treinando extremamente pesado, ele estava muito bem preparado para aquela competição do ano de 1980. Porém, algo inesperado aconteceu. Enquanto ele se bronzeava na beira de uma piscina, escorregou para dentro dela, na cadeira de onde estava, e cortou a uretra, sofrendo uma hemorragia interna. Deixa eu só anotar aqui, não usar cadeira na beira da piscina. Ok, vou continuar. No tempo em que ele permaneceu internado por conta dessa lesão, ele perdeu bastante massa muscular. Então ele não sabia se deveria voltar a treinar para tentar conquistar mais uma vez o título que havia ganhado 3 anos passados. Nos anos anteriores, ele vinha de 3 melhoras consecutivas, o que lhe conferiu os 3 títulos anteriores. E ele não sabia se deveria competir naquele ano. E é aí que começa a treta. Ele foi lá pedir ajuda para o aposentado Arnold Schwarzenegger, o melhor atleta da década passada, que Frank Zane considerava uma pessoa coerente e honesta, já que nos anos anteriores ele posava para o Arnold assistir. E naquele ano de 1980 não foi diferente. E depois de ele posar para o Arnold, Arnold disse para ele competir,
porque mesmo não estando em seu melhor físico, aquele ainda era o físico que poderia vencer a competição. Então Zane perguntou pro Arnold: "Ei doido, tu não vai competir não? Porque teu shape tá top. O pessoal tá falando que tu vai competir esse ano." Arnold Schwarzenegger prontamente respondeu: "Esses bichos estão pagando é de doido. Vou competir não, isso aqui é pra um filme que eu vou fazer, Conan o Bárbaro. Eu vou estar lá em Sydney pra ser comentarista. Não tem nada a ver com esse negócio, não vou competir não." Em Santa Mônica, na Califórnia, Arnold treinava 2 vezes por dia. Treinando duro com poucas cargas, ele treinava tomando Diet Pepsi e comendo uvas verdes, sem semente, para ser mais exato, durante o treino. Quando Ed Julian, que era um grande amigo de Arnold da época, foi perguntado se aquele era o físico 100% de Arnold, ele prontamente respondeu que não era nem 70% do que Arnold tinha sido na década passada. Na viagem para Sydney, todo mundo percebeu que o Arnold estava bastante bronzeado e bem definido, músculos volumosos e o que chamava a atenção de todo mundo, enquanto ele estava ali tirando uma onda com a gata dele do lado e conversando com Joey Wader, o criador do Mr. Olympia. A essa altura ninguém nem imaginava que Arnold iria competir no outro dia. O favorito daquele ano era Mike Mentzer, o cara que deu tudo de si no treino naquele ano. 2 anos antes, esse mano alcançou uma pontuação histórica de 300 pontos, uma pontuação perfeita nunca alcançada antes, no Mr. Universe. E no ano anterior, a sua primeira participação no Mr. Olympia, ele ganhou de Frank Zane, na categoria acima de 200 libras. E só perdeu nas finais porque o Frank Zane sabia posar melhor e se comportar melhor no palco. Então, nesse ano de 1980, ele voltaria com sangue nos olhos para conquistar aquele título. Quando Arnold chegou a Sydney antes da competição e seu amigo Franco Columbo foi avaliar seu shape, percebeu que algo de errado havia acontecido com o shape de Arnold. Perguntou para ele: "Que diabo que tu fez?" Arnold estava retendo água e não estava com o físico mais equilibrado de quando pousou na Califórnia. Ele até perguntou para o Arnold se ele estava tomando alguma coisa diferente do que ele já tomava antes. E Arnold respondeu: Não, mano, tô tomando as bombas que eu já tomava no passado aí." Depois de pensar um pouco, ele admitiu para Franco Columbo que tinha tomado uma cortisona para uma lesão que ele teve no ombro na reta final da preparação. Então Columbo respondeu: "Que merda, hein? Todo dia tem uma merda." Então ele passou a noite anterior à disputa posando incansavelmente para retirar o líquido da pele. Olha que esse mano é maluco, velho. No início da manhã, ele desmaiou de cansaço. Então chegou o grande dia, quando no Teatro Opera House, em Sydney, no dia 8 de outubro de 1980, quando os 16 competidores do Mr. Olympia foram anunciados, todo mundo ficou surpreso em saber que o participante número 4 era nada mais ninguém menos que Arnold Schwarzenegger. O grande carvalho austríaco, estrela de Pumping Iron, era também a estrela daquela noite. O 6 vezes Mr. Olympia estava de volta para tentar conquistar mais um título. Quando Arnold fez sua primeira pose, o público veio abaixo. Os grandes braços de Arnold eram os melhores daquela noite. Porém, Arnold tinha se preparado por apenas 2 meses, então nem de longe era o melhor físico daquela noite. Alguns segmentos de Arnold eram sem volume algum, porém seus braços eram seu grande trunfo e eram tão fantásticos quanto quando ele era o Mr. Olympia. Já no palco, os árbitros pediram uma pose de tríceps e Arnold fingiu que não ouviu e meteu essa pose aqui. A sua pose heróica de peito lateral fez com que o público e aparentemente os árbitros lembrassem da época em que Arnold era fantástico, com um shape formidável. No duplo bíceps de costas, Arnold exibia costas extremamente condicionadas, com aquela árvore de Natal na parte inferior e costas extremamente condicionadas na parte superior, além dos braços fantásticos. A pose de abdômen e coxas, porém, era um problema para Arnold. Com coxas finas e cintura larga, Arnold nem de longe era melhor naquela pose que seus oponentes. O próximo passo, porém, seria as poses de comparação. Arnold sorria e se sentia muito bem com aquilo tudo. Então, os juízes trouxeram de 3 a 5 competidores à frente do palco e ficou claro
como ficaria aquela disputa. Arnold Schwarzenegger, Chris Dixon, Frank Zane, Mike Mentzer, Roger Walker, Roy Callender e Boyer Cole foram os que ficaram para o confronto final. Enquanto a maioria dos atletas era sério, Arnold sorria e acenava para o público, o que chamava atenção para si. Quando todos estavam posando, Arnold dava um passo à frente, o que fazia com que seus competidores também dessem um passo à frente. E quando eles davam um passo à frente, Arnold voltava, deixando somente ele em evidência, e fazendo aquela bagunça. E quando os juízes restabeleciam a ordem, Arnold já havia causado seu impacto. Após 3 rodadas de julgamento, Arnold estava em primeiro lugar sem nenhuma dúvida. Com uma pontuação de 295, Arnold estava na frente de Frank Zane, seu principal oponente, com 291, seguido por Chris Dickerson com 290 apenas. Boyer Cole e Mike Mentzer empatados com 280. Roger Walker e Bob Callender estavam empatados com 277. O pose down, que é a última parte da competição, usou o sistema de posicionamento ao invés do sistema de pontuação. Os 7 juízes davam 1 ponto para cada competidor que eles achavam que era o vencedor. Esses pontos seriam adicionados aos pontos que os atletas já tinham. Então 5 juízes dos 7 deram seus pontos para Arnold, que ficou com incríveis 300 pontos, uma pontuação perfeita. 2 deles deram seu adicional para Dickerson, passando assim o Frank Zane e ficando em segundo lugar. Boyer Cole e Mike Mentzer estavam empatados, porém Mike Mentzer ficou com o 5º lugar, o que deixou ele virado na desgraça. Quando ele recebeu o prêmio de 5º lugar, ele começou a proferir algumas ofensas e não ficou nada satisfeito com isso. É mentira isso daí. Isso aí, politicagem. Isso aí foi bem o pessoal lá da STF. Frank Zane ficou tão enfurecido com sua colocação que jogou seu troféu de 3º lugar na parede nos bastidores. Quando foi anunciado o campeão daquela noite, Chris Dickerson subiu junto com Arnold no palco para pegar sua colocação de 2º lugar. E ele subiu aos palcos gritando: "Eu não posso acreditar no que está acontecendo." Boa parte da plateia, inclusive, vaiou a decisão dos juízes. Porém, Arnold pegou seu sandal, que é o seu troféu, e foi fazer o seu discurso, chamando assim para o palco a pessoa que tinha lhe ajudado naquela competição, Franco Columbo. Porém, as consequências dessa politicagem que houve no Mr. Olímpia foi sentida por todos os outros atletas que participaram daquele ano. Frank Zane ficou extremamente arrasado, como eu já disse. Boyer Cole disse publicamente que o campeão daquela noite tinha pernas que pareciam ter vindo de uma galinha. Roger Walker disse que Arnold parecia um idiota no palco. O Mike Mentzer ficou tão arrasado que jamais competiu novamente, pois ele alegava ter sido vítima de politicagem. Por isso, toda essa galera resolveu boicotar o Mr. Olímpia do ano seguinte. O único que mudaria de ideia no ano seguinte teria sido Chris Dickerson, e inclusive ele foi campeão em 81. O grupo de TV, que inclusive gastou uma grana preta investindo nesse ocorrido, nem exibiu o programa por conta da negatividade que ele gerou e seu resultado controverso. O 60 Minutes, um grande jornal, cogitou a ideia de fazer uma matéria falando dessa polêmica, mas não foi para frente. Bill Pearl, que seria um dos jurados naquele ano de 1980, e não foi para os jurados porque era o preparador de Chris Dickerson, quando foi perguntado se ele daria o troféu para Arnold, ele prontamente respondeu que Arnold ficaria no máximo na 5ª colocação. Amir Banu, que também competiu naquele ano, disse que Arnold teve sorte de ter ficado no 5º lugar. Joey Gold e Franco Columbo, que eram grandes amigos de Arnold, disseram que mesmo Arnold não tendo sua condição em 100%, ele era o suficiente para vencer a competição, pois todos os outros atletas também tinham suas deficiências. George Buffler, o diretor de Pumping Iron de 1977, disse a mesma coisa também sobre Arnold. Disse inclusive que Arnold tinha qualidades que os outros atletas não tinham, o que fez ele vencer. Eu acho uma besteira isso daí. Eu gosto do Arnold, tá, gente? Só deixando bem claro, mas eu acho que, a gente tem que ser justo. Eu acho que ele não ganhou, minha opinião. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários se você quer mais vídeos com esse formato. Não esquece do joinha, compartilha com os amigos para eles verem esse Mr. Olímpia de 1980 também. Então, falou, é nóis e tchau!